Glória a Deus. Irmãos, essa manhã, feliz de mais uma vez estar com os irmãos, depois de alguns dias de férias, e eu firmemente acredito que Deus tem nesse ano de 2015 o ano do favor do Senhor. Creio, algo de maravilhoso e especial para nós. Alguns acreditam que é simplesmente uma mudança de calendário, mas não é. Cada ano tem a sua característica, a sua personalidade, né? E eu creio firmemente que esse é um ano que é o ano do favor de Deus. É tão interessante, irmãos, porque na semana passada, nós estávamos no domingo, lá nos Estados Unidos, numa igreja totalmente diferente, que não tem nada a ver com a gente aqui. E ouvi as mesmas coisas que Deus vai fazer esse ano. É impressionante como o Espírito de Deus fala. Pessoas que nós não temos nenhum contato, nunca vimos antes, e falando as mesmas coisas que Deus tem falado aqui nesse lugar. Um ano diferente, um ano em que Deus vai desatar aquilo que há muito tempo tem andado atado na nossa vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Deus é tremendo. E Deus colocou no meu coração nessa manhã uma palavra sobre chamado. E eu queria pedir a você que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 3. O livro do profeta Jonas fala do chamado de Jonas, fala da história de Jonas, de como Jonas se negou a ir a Nínive e depois foi forçado a ir a Nínive, e enfim, da conversão de Nínive, da mudança, do perdão de Deus. Mas o livro de Jonas fala também muito sobre das situações que acontecem quando somos chamados por Deus. Porque um chamado, a gente precisa entender isso, embora muitas vezes a gente declare e precisa declarar com fé, que nós cremos, que nós acreditamos, que nós vamos chegar até o final, mas um chamado, ele é rodeado de muitas dúvidas. Porque num chamado, nós só podemos nos mover por fé. Não há outra maneira. No chamado de Deus não há outra maneira de se mover. Você só pode se mover por fé. Porque o chamado de Deus nunca é para algo natural. O chamado de Deus sempre é para algo sobrenatural. Então, se tratando de algo sobrenatural, nós não podemos usar aquilo que é natural. Nós temos que usar algo que é sobrenatural. Para sobreviver no sobrenatural, é necessário usar o que é sobrenatural. Então, o chamado de Deus, ele muitas vezes é cercado de muitas dúvidas, porque a dúvida pertence à fé? Não, a dúvida é o contrário da fé. Mas nós somos feitos de carne e de osso. E a dúvida pertence ao homem, a dúvida pertence ao natural. O natural é ter dúvida. É por isso que nós não podemos nos chamar, nos mover pelo natural, e sim pelo sobrenatural, porque o sobrenatural é a fé. O sobrenatural é aquilo que faz a gente acreditar e continuar, mesmo quando tudo está dando errado. Mesmo quando tudo está mostrando o contrário, a gente precisa continuar. Então isso é o sobrenatural. Qualquer pessoa olharia e falaria, não, eu vou desistir, eu vou deixar para lá, mas não, continue, porque não é no natural, é no sobrenatural. Então nós vamos ler o capítulo 3, alguns versículos, dizendo assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te
e vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade, de 3 dias de jornada. No primeiro dia, Jonas começou a percorrer a cidade e clamava, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram o jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Então, ele fez uma proclamação que se divulgou em Nínive. Por mandado do rei e dos seus nobres, não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando Deus viu as obras deles, e como se converteram do seu mau caminho, Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não o fez. Amém. Chamado de Deus. Primeira coisa que eu quero dizer a respeito do chamado de Deus é que o chamado de Deus é irrevogável. Se Deus te chamou, Ele te chamou. É lógico, você pode morrer negando o chamado de Deus. Você pode morrer negando o chamado de Deus. Mas o chamado de Deus, ele é irrevogável. Deus te chamou. Não pense você, eu estou com 60 anos, eu estou com 70 anos, mas Deus lá na minha juventude me chamou para tal coisa, mas agora já passou. Não. O chamado de Deus é irrevogável. O chamado de Deus permanece. Você pode morrer negando esse chamado, mas o chamado permanece. O chamado não passou. O chamado não tem data de validade. Chamado não é um produto perecível que estraga, que azeda depois de um tempo, não. O chamado permanece. Por isso que Jonas fugiu para lá, fugiu para cá, mas o chamado permaneceu. Olha, você vai à cidade de Nínive. Esse chamado permanece. Esse chamado tem um preço. É interessante porque a salvação, ela é gratuita. Já foi comprada por Jesus na cruz do Calvário. Mas existem bênçãos na nossa vida que têm um preço. Tem um preço. Por exemplo, existem coisas que você precisa, coisas que você está orando e você está pagando um preço de oração. Não é verdade? Você está pagando um preço de oração. Você tem orado, de repente, já há alguns anos por isso. E você está pagando esse preço de oração. Mas eu preciso fazer isso para que Deus me atenda. Não é necessariamente que você precisa, mas Deus está te ensinando através disso. Entende, irmãos? Deus não precisa que a gente ore muito para Ele fazer qualquer coisa. Deus é Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Mas Deus, muitas vezes, nos deixa orar muito para nos ensinar alguma coisa. A demora de Deus não é porque Deus é incapaz de atender naquela hora, naquele momento. Não, Ele criou o universo. Ele criou todas as coisas. Será que Deus não é capaz de te dar uma bênção instantaneamente, agora, aqui, agora? Lógico que Ele é. Mas Ele não faz isso, não é por causa dele, é por nossa causa. Então é por isso que se paga preço de oração. Tem gente que fala assim, isso é esquisito, isso pagar preço de oração. Deus dá tudo de graça. Deus dá tudo de graça. Mas Ele nos ensina. Nosso pai, nossa mãe nos dá tudo de graça, mas nos ensina. Mas não dá tudo na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, não. Nos ensina. E é assim que Deus faz também.
Então o chamado, ele também tem um preço. E qual é o preço desse chamado? Muitas vezes é abrir mão daquilo que é confortável à nossa carne. O que é confortável para a nossa carne? O que é confortável para nós? Ah, é confortável para mim, no domingo de manhã, ficar em casa, assistir a corrida, assistir um programa de pesca, dormir até 2 horas da tarde. É confortável para mim, durante a semana, na terça-feira, ficar vendo a novela, não vir à igreja. É confortável para mim. É confortável para mim sair do serviço e ir direto para casa, não vir para a igreja, porque eu já trabalhei o dia todo, vou para casa tomar um banho, eu vou para a igreja. É confortável para mim. É confortável para mim pegar o dízimo, aquilo que eu deveria entregar no Senhor, e usar para pagar uma conta. É confortável para mim. É confortável para mim ver os irmãos trabalhando na igreja e eu não fazer nada. É confortável para mim. Mas o chamado de Deus, ele tem um preço, que é tirar a gente dessa zona de conforto. Sabe, irmãos, a Bíblia, quando diz que aqui não é o nosso lugar de descanso, não é mesmo. Quem quer descansar nessa vida, fala assim, agora eu vou só descansar. Lembra do homem na Bíblia que se aposentou e falou, agora eu vou só descansar, agora eu vou viver só daquilo que eu juntei a vida toda, nada vai mais me aborrecer. O que aconteceu com ele? O próprio Jesus falou, ele é louco, ele não sabe que essa noite vão pedir a alma dele. Porque aqui não é o nosso lugar de descanso. Nós temos períodos, né, é como se fosse uma malhação. A malhação você tem um período de exercício e um períodozinho para recuperar a força. É assim que nós fomos. A Bíblia fala, nós vamos indo de força em força. É um períodozinho de descanso, de recuperar a força e volta à malhação. É assim que nós vamos indo de força em força, porque aqui não é o nosso lugar de descanso. Então o preço do chamado é, muitas vezes, tirar a nossa vida daquela zona de conforto. É muito confortável para nós a nossa disposição mental. E muitas pessoas se apoiam nisso. Por exemplo, não, eu tenho essa vida hoje porque eu não tive oportunidade de estudar. Tem muita gente que se apoia nisso. Eu não tive oportunidade de estudar. Você não teve oportunidade de estudar, mas você tem oportunidade hoje. Então, qual é a desculpa agora? Ah, mas eu já estou velho, mas você não está morto. Qual é a desculpa agora? Então o chamado vai tirar a gente dessa zona de conforto. Pensamento. Ah, eu precisava fazer uma obra lá em casa. E por que não faz? Não tem dinheiro. É mesmo? Quantas pizzas você comeu nesse mês? Quanto cachorro quente? Refrigerante? Qual o valor do teu celular? Como é que você não tem dinheiro para fazer uma obra? Muitas vezes não é a falta de dinheiro, não é a falta daquilo, é a falta de disposição mental. Estamos acostumados a ficar confortável. Mas olha, se as pessoas ficassem confortáveis sempre onde estão, o mundo viveria ainda na caverna, ainda todo mundo vivia na caverna. Porque colocar um tijolo em cima do outro dá muito trabalho. Ih, vou começar isso não, vai dar um trabalho. Vamos ficar aqui mesmo, a caverna está quentinha. A gente acende um fogo aqui, fica na caverna, é melhor. Então o chamado, ele tem esse preço de tirar a gente dessa zona de conforto. Deus quer tirar você dessa zona de conforto físico e mental que você se colocou durante anos.
dizer eu não posso, quem me dera, se eu pudesse, só Jesus. Jesus faz mesmo. Sabe por que muitas pessoas não abraçam o chamado de Deus, fogem do chamado de Deus porque dá trabalho? Sabe qual era o problema de Jonas aqui? Qual era o problema de Jonas aqui? Ele não gostava, ele detestava a ninivita. E o que Jonas não queria ver eram os ninivitas felizes e perdoados. Então ele falou assim, eu não vou me esforçar, porque qualquer um se esforça. Olha só, você tem um filho que está com um problema, você se esforça, você carrega ele nas costas, você sai debaixo de chuva, você enfrenta o mundo para ver seu filho ou alguém na sua família bem. Mas você faz isso para uma pessoa que você não gosta? Para uma pessoa que você detesta? Por alguém que já te causou mal? É muito difícil encontrar gente que faça isso. E Jonas falou, eu vou lá para aquela terra, eu vou lá pregar para aquela gente que eu não gosto, e aí depois ele ainda se arrepende, ficam bem, eu vou lá fazer o quê? Ele teve que vencer coisas dentro dele. Mas para vencer aquilo que ele tinha que vencer, irmãos, todo mundo aqui já foi numa peixaria. Você já foi numa peixaria? Você já passou por uma peixaria? Você sabe que o peixe tem um cheiro, quando ele está limpinho e fritinho é uma maravilha. Mas quando ele está lá na peixaria é um negócio. Agora, Jonas teve que sentir não o cheiro externo do peixe, ele teve que sentir o cheiro do estômago do peixe, o que deve ser muito pior. Para ele vencer aquela amargura que estava dentro dele. Olha só, que coisa tremenda. Deus levou ele para um ambiente muito mais amargo para ele entender o que é amargura. Esse é o perigo da gente conservar a amargura dentro da gente. Porque para combater veneno, tem que usar veneno. Não é assim? Como é que se combate veneno de cobra, picada de cobra? Se faz um remédio, um antídoto do próprio veneno da cobra. E para combater a amargura, tem que combater com amargura. E Deus levou ele para um ambiente muito mais amargo, muito mais hostil, para ele entender que aquela amargura que ele tinha em relação aos ninivitas, não cabia no chamado dele. Deus é tremendo. Eu poderia falar mais, mas o nosso horário não é muito grande. Mas sabe, essa é a parte do trabalho. E tem muito mais trabalho a ser feito. E Deus continua trabalhando. Essa parte do trabalho que Deus realiza em nós, em relação ao chamado. Mas quando a gente lê o livro de Jonas, a gente vê também a recompensa do chamado. Porque aquilo que aparentemente era o que Jonas não queria, era a maior recompensa que ele poderia receber. Quando você caminha no sobrenatural, paga o preço do chamado, vence a amargura que normalmente existe dentro de nós em relação às coisas e às pessoas também, algo sobrenatural acontece. O inferno perde o poder e a força que ele tinha e que ele exercia sobre você. E aí, você é capaz de fazer algo como Jonas fez, que para nós hoje é algo maravilhoso e impossível. A cidade de Nínive era uma cidade grande, 3 dias para percorrer a cidade. Você já pensou o que é isso? Sai andando daqui, 15 para as 10, 10 para as 10 mais ou menos, sai andando daqui e anda
até 10 horas da manhã de amanhã. E vai andando, sem parar. Quando chegar 10 horas da manhã, você vê aonde você está. E aí você começa a andar de novo, e vai andando até 10 horas da manhã, de depois da manhã. E depois você começa e faz mais uma vez. Onde será que você chega? Andando 3 dias. Já parou para pensar nisso? Essa era uma cidade muito grande. Muito grande. E ele foi e pagou esse preço, e algo sobrenatural aconteceu. Eu nunca vi em nenhum outro lugar da Bíblia o que aconteceu aqui. Um arrependimento tão grande, que não veio só sobre as pessoas, não, sobre os animais também. O pessoal que tem o costume de comprar casaquinho de lã para cachorro. Seu cachorro está lá de casaquinho de lã no frio. O rei mandou confeccionar pano de saco para os animais. Os animais vestiram pano de saco. Não só os homens, não as mulheres, as crianças, não, mas também os animais vestiram. Olha, ninguém vai comer nada. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Quando você jejua na sua casa, seu cachorro jejua, seu gato jejua, o periquito jejua, o papagaio jejua. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, eu nunca vi um arrependimento, uma consciência dessa. Alguém ia falar, isso é um exagero. Ele fala, exagero? Com Deus nunca existe exagero. Quando aquela mulher derramou aquele bálsamo aos pés de Jesus, alguém falou, isso é um exagero, nunca existe exagero. Quando o Bartimeu começou a gritar lá, isso é um exagero, nunca existe exagero com Deus, não. Quando Davi deu a oferta para a construção do templo, a gente olha e lê e fala, isso é um exagero. Não, nunca existe exagero para com Deus, não. Para aquilo que nós queremos dar a Deus. Quando alguém está pulando, saltando na presença do Senhor, alguém fala, isso é exagero. Não existe exagero para Deus. O que existe é um coração que não consegue medir o quanto que pode dar para Deus. Então, ele dá o máximo que ele pode dar. E Deus olhou para o coração daquele rei e viu isso, que o que ele estava dando não era exagero, como alguns poderiam pensar, não. Cachorro, galinha, porco, vaca, todo mundo de pano de saco, que história é essa, coisa maluca é essa, isso é exagero, não. Seu coração de alguém que olha e fala assim, olha, nós precisamos nos arrepender. E a gente tem que usar tudo que a gente tem. A gente tem que fazer tudo que a gente pode fazer, quem sabe se Deus vai se virar e vai se arrepender do mal que disse que ia fazer contra nós. Isso são coisas que a gente vê quando a gente obedece esse chamado. E tem um preço, que é difícil, tem que vencer. São coisas externas, são coisas internas, são lutas fora, lutas dentro, que nós temos que vencer a cada dia. Mas é glorioso quando a gente vê a mão de Deus agindo poderosamente. A Bíblia fala, não é que a mão do Senhor esteja encolhida, não, ou os ouvidos do Senhor agravados, que não possa ouvir, não, mas são os nossos pecados. E muitas vezes a gente pensa que pecado é simplesmente adultério, roubo, mentira. Não, não é simplesmente isso, isso também é pecado, mas muitas vezes o nosso pecado é omissão. É permanecer numa posição que Deus não mandou a gente estar. É permanecer no conforto, quando Deus fala assim, olha, eu não te coloquei aí, eu te chamei, e o teu chamado é irrevogável. Quando isso acontece, nós saímos dessa zona de conforto, saímos desse sistema, quebramos esse jugo de Satanás, essa mentira que ao longo do tempo ele vem forçando sobre nós. Ah, o seu tempo já acabou, o seu tempo já era, olha isso aí, não, agora, quebrar, o nosso tempo nunca acaba e nunca já era.
A Bíblia diz que nós vamos viver para sempre, irmãos. Então, o que nós começamos fazendo aqui, nós vamos fazer na glória também. Na glória, o nosso ministério será ampliado. Porque nós não vamos passar a eternidade deitado na rede, não. No céu, as pessoas são úteis. No céu, as pessoas são ativas. No céu, há trabalho. Mas que trabalho? Mas é um trabalho tão prazeroso, que você vai querer estar lá todo dia. E uma eternidade vai ser pouco para executar aquilo que a gente tem que executar na glória. Mas começa aqui. Aleluia. Para finalizar, o versículo 10 diz que quando Deus viu a obra deles e como se converteram do seu mau caminho, Deus mudou. O texto diz aqui, Deus se arrependeu do mal, mas Deus mudou a sentença de destruição e de morte que ele tinha para aquela cidade. Eu creio nesse Deus que muda essa sentença de destruição e de morte. Eu creio que Deus o tempo todo está disposto a mudar as sentenças para a nossa vida. Mesmo quando nós nos rebelamos e procuramos outro caminho, Deus está disposto a mudar a sentença. Estamos trilhando um caminho de morte, mas Deus está falando assim, olha, se ele se arrepender, se ele mudar, eu vou mudar a sentença dele. Quero te convidar a se colocar de pé, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por cada chamado que o Senhor tem aqui em cada vida. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo quando nós somos rebeldes, infiéis, desviamos do Senhor, o Senhor não desiste de nós. E o Senhor ainda nos fala assim nessa manhã, nos alertando, Senhor, porque o teu chamado é irrevogável. A obra que o Senhor colocou nas nossas mãos não tem tempo de aposentadoria. Senhor, isso é maravilhoso, porque o teu Espírito a cada manhã se renova as forças, renova o ânimo. A cada manhã o Senhor está fazendo isso na nossa vida. Que nessa manhã os nossos corações, nossas mentes estejam abertos. Senhor, que nada nesse mundo impeça a tua palavra de realizar tudo aquilo que ela tem para realizar em nós. Possamos cumprir o chamado do Senhor na nossa vida. Meu Pai, nessa manhã é manhã de ceia. E nós vamos participar da ceia do Senhor. Senhor, que essa ceia seja a representação da nossa comunhão verdadeira contigo. Senhor, e para aqueles que necessitam, Senhor, seja uma renovação de aliança. Uma renovação do pacto, meu Pai, uma renovação no chamado, dizendo, Deus, pode contar comigo. O Senhor pagou um preço tão alto, quantas vezes por coisas tão tolas eu tenho abandonado o teu chamado, abandonado a tua obra, Senhor, mas nessa manhã eu quero firmar um pacto contigo. Senhor, em nome de Jesus eu te glorifico, meu Pai. Eu te agradeço. Consagra pão, o cálice, que os teus filhos e filhas vão comer, meu Deus. E Deus, que essa chama, esse fogo, queime cada dia em nosso coração, do chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele é maravilhoso. Te glorificamos, meu Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.